E a partir daí o Internacional tomou uma medida punitiva e a informação é, eles foram multados os dois, mas o Jorge Henrique está fora dos planos para a temporada e não foi dispensado. Disso, hein? Será que foi Talvez tenha sido o estopim, Meneghetti, mas ele foi liberado para procurar um clube. O Inter não vai contar com esse jogador. Depois de toda a repercussão desta noite, há 2 noites, ontem à noite eles saíram de novo e estavam num conhecido lugar de Porto Alegre à noite e novamente fotos foram registradas. Um restaurante australiano, estavam tomando... Assim, ó, eu quero dar a minha opinião, porque eu quero começar porque eu sei que a minha opinião é um pouco divergente da de vocês. Não me surpreende, sendo Vitório Pífero o presidente do Internacional, que em determinado momento foi denominado, teve a alcunha de o homem da guilhotina. Vitório Pífero não aceita indisciplina, não aceita que ninguém corra longe da linha e isso é ótimo. Para mim, foi erro grave do Dida e do Jorge Henrique, porque os jogadores estão em pré-temporada e eles em tratamento médico estão em Porto Alegre. E estavam na noite de Porto Alegre. Não me interessa se estavam bebendo ou não, estavam na noite. Mais do que isso, deu uma baita repercussão e ontem eles saíram à noite de novo. Para mim, justo. E não me surpreende e que baita acerto da direção do Internacional punir esses 2 jogadores. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira recomendação que eu dou às casas noturnas de Porto Alegre, que eu acho que deveriam virar uma tendência até para a proteção dos... Não é. Eu estou falando muito sério. Proíbam telefones celulares dentro dos... Não vai acontecer. Para que os torcedores não possam denunciar jogadores. Não tem que denunciar nada. O torcedor não tem que denunciar nada. Meu Deus do céu. Mas para conseguir fazer com que as pessoas não fumassem, tem que vir uma lei nacional, Ribeiro. Tu vai proibir canalizar o celular. Questão de segurança. As casas podem ter essa opção. Ó, daqui nessa casa não se entra com o celular. Mas as pessoas saem de noite para fazer selfie, para colocar no Instagram. E aí tu quer que a casa noturna não tenha o seu nome divulgado no Instagram, no Facebook, no Twitter, porque 2 jogadores vão pra noite, cara. É ironia, se isso não é ironia, é uma bobagem. Que ideia esdrúxula. É uma bobagem. Não é ironia, Baldasso. É uma bobagem. Aqui, ó. É bobagem. É a primeira coisa que eu dou como sugestão. A segunda é o seguinte. Nós estamos analisando um tema que, para mim, é um tema do século... Aqui, ó, século passado. Vou deixar como século passado. E me admira... Disciplina é uma coisa. Tá? Disciplina é uma coisa. Eles não foram disciplinados. Não foram disciplinados. Que foram punidos. Eles não estavam no horário de trabalho. Tá? Tu não tem nenhuma informação que eles chegaram atrasados no horário de trabalho. E eles foram punidos por quê? Bom, para mim, de forma equivocada. Para mim, tu não sabe qual é a determinação do Internacional? Talvez o Inter determinasse. Eu estou comprando o que vocês estão vendo. Divergindo do Baldasso no que diz respeito a uma infração grave. Mas eu acho que foi um erro dos jogadores. Assim, ó, acho que foi um erro. Pode até analisar, entendeu? Que hoje em dia, com esse policiamento que existe, tá? Porque a rede social é muito boa e tal, mas ela comete muitas injustiças. Tá? E aí vira, porque quando existe um conceito, vocês sabem disso, para tu tirar ele, é impossível. Mas os conceitos não vêm por nada, Ribeiro. Não, claro que vem. Os caras estavam na noite. Vem até por inconsciente coletivo, tu sabe disso, Baldasso. O Jorge Henrique tem histórico de indisciplina também no Corinthians. Certamente ele não está sendo liberado para negociar só por causa desse fato. Eu estou analisando pontualmente. Pontualmente. Eles não fizeram absolutamente nada. Pontualmente eu digo o seguinte, foi erro e foi erro grave e foram indisciplinados. E digo mais, se não tivesse a punição, um guri da base do Inter, sabe com que imagem ele iria ficar? A imagem seria a seguinte: se eu estiver bem e trabalhando, eu tenho que ir para a pré-temporada trabalhar 3 turnos. Se eu estiver com uma dorzinha muscular, eu posso ficar tomando chopinho em Porto Alegre. Essa é a imagem que ia ficar. Só um pouquinho, Baldasso, pelo amor de Deus, tu tem certeza que tu pensa desse... Eu e o Vitório Pífero. O Vitório Pífero e o Luiz Fernando Costa. Assim, ó, aqui, ó, do ponto de vista de exemplo para o grupo de jogadores, eu acho que a iniciativa do Inter é válida, viu? Do ponto de exemplo. Aqui nós não vamos tolerar. Agora, eu também acho que está sendo colocado em jogo que o Dida é hoje goleiro reserva do Internacional e que o Jorge Henrique fez uma temporada fraca. Me admira e de alguma forma me decepciona, porque o Dida é um dos líderes do movimento Bom Senso no futebol brasileiro. Eu esperava uma atitude diferente dele. Assim, ó, eu vou dizer o que para você, e eu não vou cair nessa, tá? O Internacional está usando um pingo d'água para transformar isso numa tempestade e fazer uma coisa que queria fazer, que era liberar o Jorge Henrique. Aliás, o Jorge colocou uma mensagem hoje no seu Facebook, né? Foi, né, Paulinho? Hoje pela manhã, sobre essa questão de sair do Inter ou não. Gente, não estou de saída do Inter. Estou em Porto Alegre apenas me recuperando de uma pequena lesão. Tenho contrato, estou feliz e vamos que 2015 promete. Jorge Henrique
no seu perfil oficial do Facebook hoje. Gente, mas o Meneghetti, me diz o seguinte, assim, ó, por favor, o que é que o Dida e o Jorge Henrique fizeram? O que eles fizeram? Tá, eles estão em tratamento. Eu vou te dizer, eu não consigo entender. Para fazer uma pergunta, eu te respondo. Eles estão em tratamento médico, enquanto o restante do grupo está trabalhando arduamente na pré-temporada. Tá, eles não têm o direito de estarem na noite. Liberou. Vou fazer uma comparação. Os jogadores do Inter não concentraram em 2014 inteiro, Baldasso. Foi errado. Foi errado. Como assim? Não concentravam. E o que esse programa falou? E o que o programa falou sobre isso? Tu sabe se eles estavam na noite ou não? Provavelmente se eles tivessem, teria registrado. Essa questão aí que o Baldasso coloca é um argumento relevante. Que eles têm um tratamento médico. Tem um funcionário, tu é gestor da Bandeirantes, tem um funcionário que tipo diz assim, ó, não vou trabalhar durante 2 dias porque eu estou me recuperando de uma licença médica. E aí tu descobre que o cara foi no show da Valesca Popozuda, que segundo nós temos aqui ontem, começou às 4 horas da manhã. Mas eles estão trabalhando. Mas ele não estão trabalhando. Não, eles estão em recuperação, estão fazendo tratamento médico. Estão trabalhando. A recuperação médica deles é trabalho. Tu imagina, Ribeiro, se eu tiver diferente, tu acha que a recuperação de um jogador de 30 anos ou de 40 anos é igual para quem está ou para quem não está? Aí eu estaria sendo assim, leviano, se eu te desse um parecer médico. Esse exemplo do Meneghetti, ele é absolutamente elucidativo. É o exemplo a ser seguido. Imagina, uma questão moral, Ribeiro. Eu acho que é isso. Imagina, uma questão moral. Tudo bem. Então vamos pegar a questão moral, tá? Me serve essa questão moral. E é isso aí que eu divirjo amavelmente dos meus amigos aqui. Moralmente falando, eu não vi nada demais, eles não fizeram nada. Eles não tomaram um trago, eles não quebraram nada, eles não brigaram com ninguém. Peraí, o que eles fizeram? A única coisa que eu aceito, que é uma brincadeira, mas é verdade, é que eles escolheram um show muito ruim. Se tu tem um problema muscular, o mais adequado será que é ficar em pé e ter uma noite de sono ruim? Será que é o mais adequado? Mas o que aí é tu que está dizendo. Não precisa ser médico, né? Não precisa ser médico. Se uma gripe é uma lesão muscular, é óbvio que o melhor é repouso. O melhor é dormir, né? Tu sabe qual é a extensão da lesão muscular do cara? Eu sei, eles estavam fazendo gelo lá no show. Tava com gelo, tava? Eu tenho certeza. Tinha gelo. Eu tenho certeza que estava fazendo gelo. Mas eu vou dizer, a casa que tiver essa iniciativa vai ficar lotada. Eu vou fazer isso. Nunca aconteceu comigo, mas um dia eu vou faltar por algum problema de saúde ao trabalho. E eu vou te mandar uma foto às 4 da manhã na noite tomando chopp. Aí eu quero ver o que tu vai fazer. Manda a foto para Lourdes, vamos facilitar. Já direto. Manda para Lourdes. O Baldasso tem esse tipo. Olha só, tá dando uma polêmica grande aí. Começou ontem, a gente discutiu ontem aqui no programa isso, a questão do Hever. Quando chegou em Porto Alegre ontem pela manhã, em uma pergunta feita pela repórter da Rádio Bandeirantes, a Cristiane Matos, sobre a passagem dele para o Grêmio. Vamos reproduzir primeiro o trecho de ontem. Hever, você jogou aqui no Grêmio, né, no rival. Como é que você espera essa recepção da torcida do Inter e também do Grêmio? Olha, eu acho que tem muito tempo que isso aconteceu. Tive felicidade pela minha passagem aqui no Grêmio. Então espero que no Inter seja diferente, já que no Grêmio eu não conquistei nada. Então no Inter eu espero conquistar esses títulos, principalmente nesse ano de 2015. Lá em Bento, mais à noitinha, né, Chico? Foi o quê? 7 horas a apresentação dele? Isso, depois do treino da tarde. 7 e pouco. O Hever reconsiderou um pouco e afirmou que foi mal interpretado. Chegou até a pedir desculpas. Vamos acompanhar. Na verdade, eu não tive maldade nenhuma. Eu acredito até que distorceram um pouquinho do que eu disse. Eu apenas disse que na minha passagem eu não ganhei. Isso não quis dizer que o Grêmio não ganhou título. Muito pelo contrário, tenho respeito. Tenho certeza que aqui todos respeitam o Grêmio. Então, acho que no Grêmio faltou um pouco, quem sabe, de sorte. Eu acho que não foi capacidade também. Eu só divergi dele quando eu acho legal que ele fez essa correção. Né? Dizer que ele não quis atingir o clube. Tá bem, mas eu acho que não foi distorcido. Eu não vi distorção, eu vi exagero. Talvez o assunto tenha ganhado uma repercussão maior. Agora, o que ele disse, gente, que não ganhou nada no Grêmio, pronto. Eu vou fazer um pequeno... Ele não tem o que dizer assim, não, eu não quis dizer isso. Não, ele disse... Mas a repercussão foi negativa e eu não vejo mas aí mas a repercussão não ele controla, né? Aí que tá bem. Ele não controla a repercussão, né? É que nem o seguinte, o Ribeiro dá uma opinião aqui. A repercussão pode ser positiva ou negativa. Isso aí. Mas as pessoas não precisam, porque a repercussão é negativa, estarem distorcendo o que ele disse. Mas a partir da repercussão negativa, talvez distorce aquilo que ele disse
mas na origem... distorcer é o seguinte, o Hever disse que o time do Grêmio era ruim quando ele jogou. Aí seria uma distorção. Ele não disse isso. E eu não vi nos veículos de comunicação alguém dizer isso. Eu vi as pessoas dizendo, pô, o Hever fez uma lembrança de que ele não ganhou nada no Grêmio. Eu vi manchetes, Hever alfineta o Grêmio. Aí que tá. E ele não alfinetou. Exatamente. Eu não vi ele alfinetar. Observe bem, eu quero fazer um pequeno link, né, disso que está acontecendo com o Hever com o caso da Popozuda. Tá? Gente, virou um estresse todo a questão da Popozuda pela repercussão nas redes sociais, que independe muito se está certo ou errado. Foi porque o inconsciente coletivo ou porque alguns foram protagonistas de uma opinião que foi abraçada por várias pessoas. Isso não quer dizer que seja a verdade. O Hever, na minha opinião, não tinha que ter feito nada. Ele não disse nada demais. Não, eu acho que, mas ele foi perguntado de novo. Não foi perguntado de novo. É que chegou a ele, entendeu? Exatamente isso. Essa maldosa leitura do fato. Essa é a minha opinião. Eu não vi maldosa, eu vi talvez exagerado. Acho que o time ganhou uma proporção que não isso não quer dizer que seja a realidade. A realidade foi que houve uma repercussão, que é verdade. Não se domina. Não se domina. Eu tenho uma solução. Tu encontrou uma solução. Termina com as redes sociais. Impressionante. Olha, cara, o Twitter e o Facebook. Considera que as redes sociais, elas levam as coisas para determinados lugares. Eu quero te informar que o presidente Obama dos Estados Unidos baixou um decreto e um estudo a ser feito para realmente dominar as redes sociais, que estão fora de controle. Por isso estão fora de controle. Então, mais um ponto para ele ter perdido o Congresso e ter a maior rejeição da história dos presidentes dos Estados Unidos. Deixa eu te avisar, o mundo está fora de controle, tá? A rede social só reflete isso. Roberta. Vida. Bom, sobre a noite dos jogadores que rendeu bastante, o Francis. Os jogadores da antiga chegavam às 7 da manhã e metiam gol, mas estes pernas de pau de hoje, claro que não podem Os jogadores sair. da antiga abraço ao Renato Portaluppi. Jogadores da antiga não jogavam futebol profissional, era outro esporte, hoje é profissional. Tá bom. O Indomar, o maior exemplo de jogador no Brasil se chama Zé Roberto, esse sim é profissional, que se dedicou sua vida para o esporte e não precisou da noite. E o Thiago Lima, acho que depende do jogador e da situação. Romário e Renato saíam, mas resolviam. João Batista, Central Band do Esporte. Meneghetti, o zagueiro Breno falou em entrevista coletiva em São Paulo, lá no CT do São Paulo. Comentou pela primeira vez, de maneira mais ampla, mais profunda, o acidente que aconteceu com ele na Alemanha. Disse que ele acabou tendo muitas lesões, a cabeça estava fraca, imaginou que iria jogar, não jogou e por isso se entregou para a bebida. Começou a beber bastante, lembrou do dia em que ateou fogo na própria casa e muitos dizem que para buscar o seguro, enfim, é uma questão tanto quanto dúbia. Ele disse que bebeu tanto que ficou inconsciente e por isso fez aquela bobagem, mas lembrou, ele era chamado de monstro e um repórter até falou sobre isso na entrevista coletiva e ele afirmou, o monstro vai voltar. O Breno tem apenas 25 anos e quer um recomeço na carreira. O São Paulo fez um contrato curto com ele e por um valor relativamente baixo nos dias atuais do futebol, R$30 mil apenas, Meneghetti. Foi um negócio de ocasião, o São Paulo foi criativo, mas corre risco. Esse também é um jogador que o São Paulo está apostando. É uma aposta para tentar recuperar o bom Breno que a gente já viu no futebol brasileiro, inclusive. Bogado, às 4h15, encontro com você, Brasil Urgente. Brasil Urgente, que vai mostrar imagens do que aconteceu ano passado. Muitos assaltos e o crime organizado. Você vê aí o depoimento de uma vítima, que com certeza vai levar esse trauma para o resto da vida. Os bandidos estão cada vez mais organizados. E a polícia de mãos atadas. Os detalhes é daqui a pouquinho, às 4h15 da tarde, na tela da Band, Meneghetti. 4h15, encontro com o Bogado com o Brasil Urgente. Seguida mais os donos da bola aqui na Band.